aluno de Educação Física da UERN e agora eu vou falar um pouco sobre as doenças pré e pós-sinápticas. Mas antes, eu acho que seja importante a gente saber um pouco o que é a sinapse em si. A sinapse nada mais é que a junção da terminação de um neurônio com a membrana de outro neurônio, fazendo assim conexões com as células vizinhas, permitindo que haja uma propagação de impulsos nervosos por toda a camada neuronal, fazendo assim com que haja a transmissão de informações pelo corpo. A fenda pré-sináptica, de uma forma bem simples, é aquela que transmite a informação, ou seja, o neurônio em si, que é a célula do sistema nervoso. E a camada pós-sináptica é aquela que recebe essa informação, seja ela um músculo do sistema esquelético, ou liso, ou cardíaco, ou até mesmo uma glândula. E doenças pré- e pós-sinápticas são doenças que atacam esses segmentos, seja ela o neurônio, que transmite a informação pelo corpo, ou esses músculos, liso, esquelético, cardíaco ou alguma glândula. A pós-sináptica ataca esses segmentos. Bom, já que a gente entendeu um pouco o que é a sinapse e um pouco de doenças pré- e pós-sinápticas, agora eu vou entrar de vez o que é e quais são as doenças que eu decidi falar. Bom, primeiro eu vou falar da doença pré-sináptica, chamada Síndrome de Lambert-Eaton. Essa síndrome foi uma síndrome que foi descoberta por um doutor do mesmo nome lá nos anos 50. Bom, essa síndrome é um distúrbio causado pela diminuição da liberação da acetilcolina nos canais pré-sinápticos, mas sem alterar os receptores pós-sinápticos. Uma curiosidade bem interessante é que cerca de 50% dos pacientes que contêm essa síndrome, ela vem de uma neoplasia. Isso ocorre porque esses antigênicos tumorais eles reagem com os canais de cálcio, que está diretamente envolvido com a acetilcolina na fenda pré-sináptica, e isso ocorre um distúrbio da transmissão neuromuscular. Essa síndrome ela é caracterizada com uma fraqueza generalizada e por sintomas autonômicos, fazendo assim que ela seja diferente de algumas outras doenças do sistema nervoso, como a miastenia grave. Por quê? Porque essa síndrome ela pode sim ser melhorada através do exercício físico. É por isso que é muito importante ressaltar o quão importante é a educação física também no meio hospitalar. Porque a gente tem uma visão que a educação física é só aquela ciência, aquela matéria, aquela disciplina, aquela faculdade que bota os alunos para jogar bola, mas não. A educação física é muito importante também na área hospitalar, porque a prática de exercícios físicos, além de ajudar, nesse caso dessa síndrome, também ajuda a prevenir doenças crônicas. É por isso que é sempre importante refrisar e reprisar que a educação física é sim importante, tanto no meio do esporte quanto no meio da saúde. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os sintomas da síndrome miastênica de Lambert-Eaton. Normalmente começa com fraqueza localizada no quadril e depois no músculo das coxas, e após isso, com o desenvolver, ela vai chegando até os membros superiores e inferiores e depois chegando pés e mãos. Os nervos cranianos, que são ligados à face, nariz, geralmente são os últimos a serem afetados por esses sintomas, ou seja, são os últimos a ter essa fraqueza localizada. Bom, a essa altura já deu para perceber que essa síndrome está diretamente ligada à fraqueza muscular. Só que essa fraqueza ela pode sim ser melhorada com movimentos repetitivos. E isso, um profissional de educação física pode muito bem ajudar na lista de exercícios, de movimentos repetitivos, para que o paciente possa sim ter essa fraqueza melhorada. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, essa fraqueza ela vai voltando e o paciente volta com muita cãibra. E também o paciente se cansa com muita facilidade. Por isso que exercícios ou dinâmicas voltadas para esses pacientes têm que ser sempre dinâmicas específicas e esperar que eles sempre se cansem muito fácil. Bom, a gente já falou o que é a síndrome, falou um pouco dos seus sintomas, mas como é que o paciente pode identificar essa síndrome? Normalmente, o médico, quando você chega com esses sintomas, apresentando essa fraqueza generalizada, ele já tem uma quase certeza do que você tem. Só que ele passa 2 exames. Ele passa uma eletroneuromiografia e exames de conduções. Para que seria isso? Essa eletroneuromiografia vai medir e avaliar o seu sistema periférico, o seu sistema nervoso periférico. E esses exames de condução, juntamente com essa eletroneuromiografia, são necessários para que o médico confirme o diagnóstico e deixe de ser apenas suspeita.
Só que, como eu disse anteriormente, assim que você chegar no hospital para um neurocientista e ele vê que você está com esses sintomas, ele já pode dizer que você está com essa síndrome. Os exames é só meramente dito para ele confirmar aquilo que ele já suspeitava. Mas assim, afinal, o que é esse exame? O que é uma eletroneuromiografia? Esse exame nada mais é do que você inserir uma agulha no músculo para medir seu impulso elétrico ou sua atividade elétrica. Enquanto esses exames de condições nervosas é feita para você ver a atividade elétrica no deslocamento do neurônio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento dessa síndrome. Essa síndrome é tratada à base de medicamentos, por exemplo, a mifeprindrina, que é um medicamento que ajuda na liberação da acetilcolina, só que ela tem uma ressalva. Esse medicamento ela não pode ser atribuído a pessoas que têm histórico de convulsões, porque é muito prejudicial para elas. Outro medicamento que também é aceitável no tratamento é a guanidina. Ela tem a mesma função do medicamento anterior, que ela libera a acetilcolina, é só pela liberação da acetilcolina e pode sim melhorar os sintomas. Porém, também é uma ressalva, infelizmente. Esse medicamento ela pode interromper ou dificultar a função do fígado. Bom, e todo mundo sabe que o corpo humano é muito variável, depende de pessoa para pessoa. E existem aquelas que contraíram essa síndrome que não reagem a nenhum desses medicamentos. Então, quando isso ocorre, o medicamento indicado é a plasmaférese, que são indicados a pessoas que não reagem nem com a guanina, nem com outro medicamento. Então, o médico indica essa opção para eles. Bom, a gente já falou um pouco sobre a doença pré-sináptica, que foi a síndrome de Lambert-Eaton. Agora a gente vai entrar um pouco no mundo de uma doença pós-sináptica. A doença que eu escolhi foi a doença de Huntington, que é uma doença hereditária, que é caracterizada por abalos ou espasmos, e depois ela evolui para movimentos involuntários, deterioração da mente e até mesmo pode levar à morte. E também é importante frisar que o gene dessa doença é um gene dominante. Mas o que seria isso? Basta um gene anormal, seja ele do pai ou da mãe, para uma pessoa conseguir ter essa doença. Ou seja, o filho de alguém que tem a doença de Huntington, ele tem cerca de 50% de contrair essa doença também, porque como já foi dito antes, ela é uma doença hereditária. Ou seja, basta esse gene, seja ele da mãe ou do pai, ou até mesmo da avó, a criança tem chance de contrair essa doença. Bom, e essa doença ela é caracterizada pela degeneração de uma célula nervosa chamada gânglios basais. Essas células são localizadas numa parte do cérebro chamado telecéfalo, que estão localizadas lá na profundidade do cérebro. Essas células são responsáveis pela suavização e a coordenação desses movimentos. É por isso que eu disse anteriormente que uma característica dessa doença, quando ela já está um pouco mais desenvolvida, é a coordenação dos movimentos em si, porque causa movimentos involuntários, tanto dos membros quanto de outras partes do corpo, e esses gânglios basais estão diretamente ligados a isso. Por quê? Porque sem a coordenação dos movimentos, ele não consegue controlá-los. Ou seja, o gânglio basais está diretamente ligado à coordenação dos movimentos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre quais sintomas uma pessoa com essa doença pode apresentar. Os sintomas dessa doença, normalmente, eles aparecem entre os 35 e os 40 anos. Ele também pode apresentar na fase inicial a face, o tronco e os membros, movimentos involuntários podem ocorrer, perda de memória e falta de concentração ao pensar. E no caso mais extremo, no caso mais avançado dessa doença, o paciente pode ter demência e ficar confinado na cama, sem conseguir andar, sem conseguir ter algum movimento voluntário, digamos assim. O paciente também apresenta diversas mudanças mentais ou alterações mentais. Ele pode apresentar um certo desânimo, pode perder impulso, ele pode perder o interesse das atividades do cotidiano e pode até mesmo ter mudanças de humor repentina. Bom, agora eu vou falar um pouco, eu já falei sobre o que é a doença em si, já falei sobre os sintomas, agora eu vou falar um pouco sobre como diagnosticar essa doença. Essa doença, na fase inicial, é um pouco difícil de diagnosticar. Por quê? Porque os sintomas dela são quase imperceptíveis. Para identificar essa doença, é preciso fazer uma avaliação médica e também uma ressonância ou uma tomografia.
Por quê? Porque a avaliação médica vai ser um teste genético para saber se na sua família já teve algum caso de problemas mentais ou neurológicos para poder diagnosticá-lo. Ou seja, é medido na sua família e eles veem, através desse exame, se tem alguma pessoa que tem esse tipo de problema e para poder entrar em cogitação dessa doença. A tomografia ou ressonância é feita para medir o seu nível de degeneração dos seus gânglios basais. Eu disse anteriormente que os gânglios basais estão diretamente ligados a essa doença. Ou seja, quando eles fazem essa ressonância, essa tomografia, eles veem esses gânglios e também veem outras partes do cérebro. Para quê? Para que possa ser descartado algumas outras doenças. Ou seja, se os gânglios estiverem degenerados, os médicos já têm quase certeza que sim, pode ser essa doença que está sendo cogitada. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como tratar essa doença. Infelizmente, a doença de Huntington não tem cura, é uma doença incurável, mas ela pode ser tratada de algumas formas. Uma delas é medicamentos. Medicamentos antipsicóticos podem ajudar a acalmar o paciente e medicamentos que reduzem a dopamina podem ajudar nos movimentos involuntários. Também é muito importante os cuidados extras que a família pode ter, ou seja, o exercício físico, novamente voltando a essa tecla, é muito importante para o paciente manter tanto a saúde física quanto a saúde mental. E um dado interessante, segundo o Instituto Nacional de Neurologia e Distúrbios dos Estados Unidos, um paciente com essa síndrome pode gastar cerca de 5.000 calorias só com movimentos involuntários. Então é importante que a família vá ao nutricionista e para que ele possa regular essa dieta, para que ele possa ter a alimentação adequada, para que ele possa suprir pelo menos o seu peso corporal, já que ele vai estar perdendo diariamente através desses movimentos. Caso chegue num caso mais grave, que ele não consiga nem se alimentar, é preciso que a família compre ou encontre algum tubo de alimentação para que ele possa ter as calorias, mesmo sem poder mastigar ou deglutir o alimento. Bom, agora, só uma forma de concluir esse vídeo. Essas foram as doenças que eu quis abordar e também deixar ressaltado a importância que nosso cérebro tem para o nosso funcionamento. Hoje em dia, o cérebro é uma parte do corpo que não é tão abordada nas escolas primárias e na escola de ensino médio. Geralmente só são ditas mais ou menos as partes dele, não são explicadas nenhuma doença do cérebro, não são explicadas nenhuma parte do cérebro mais acessível, e eu acho muito importante a gente deixar ressaltada a importância que o cérebro tem. Até mesmo na medicina, raramente você vê alguma doença cerebral que não deixe sequelas em alguém. Ou a maioria das doenças não tem cura. Ou seja, os pacientes que são afetados por doenças cerebrais geralmente ficam com elas durante a vida toda. E aquelas que E aquelas doenças que não são para a vida toda, às vezes deixam sequelas que o ser humano fica com ela até morrer. Ou seja, eu acho muito importante o cérebro ser sim sempre ressaltado e que chegue algum dia que as doenças cerebrais possam sim ser tratadas, possam ser curadas, e esses pacientes que tenham, seja lá essas síndromes que eu citei, ou qualquer doença cerebral, eles possam viver uma vida curada e possam ter seu cérebro em um bom funcionamento. E, consequentemente, ter uma boa qualidade de vida. É por isso que, durante o vídeo, eu citei a importância da educação física. Por quê? Porque a educação física está diretamente ligada à qualidade de vida. E nós vimos aqui que essas duas doenças que eu citei, ela pode ser ajudada através do exercício físico. Ou seja, a gente tem que parar de pensar que o educador físico é só aquela profissão que vai botar você para jogar bola, que vai botar você para jogar. E não, o educador físico ele pode sim ser incisivo, tanto na ajuda no tratamento dessas doenças, quanto de qualquer doença. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi só um pequeno vídeo para deixar embasado o que são essas duas doenças e um pouco dessa importância que a nossa área tem nesse mundo. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!